Esse lindo batimão. Olha, uma peça bonita, muito útil em toda a cozinha. E a gente vai fazer em conjunto com o pano de copa que a gente já fez anteriormente. A técnica é simples, pouquíssimo material e você vai ter uma boa produção para o seu final de ano, para presentear ou para aquela renda extra que todo mundo deseja. Mas antes de ir para a aula, se você não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui embaixo, vai lá no link, dá uma olhada na nossa comunidade, sala de costura, vai ser um prazer ter você por lá. Então a gente vai fazer agora o batimão para esse conjunto. Eu peguei o mesmo pano de copa da Santa Maria, dobrei ao meio, Santa Margarida, perdão. Dobrei ao meio e cortei. Tirei metadinha dele que dá para outro batimão. Que eu acho esse pano muito comprido para ser batimão. Se você quiser fazer com atoalhado, você faz. Eu também costumo fazer, comprar umas toalhinhas de lavabo e fazer batimão. Mas esse eu gostei de fazer com o tecido de sacaria mesmo. Então, o que eu fiz? Ele tem as bainhas aqui na lateral, tem a bainha aqui, olha. E eu desmanchei essa bainha, ó. Eu desmanchei a bainha. E aí, eu só dei uma refilada aqui, porque às vezes essa bainha tá torta, tem umas dobrinhas a mais pra dentro. E ela tem uma bainha bem larga. Então, esse pano ficou com 40 de altura e 54 de largura, tá? Nós vamos usar para fazer a bainha dele a mesma coisa que a gente usou no pano de copa, 10 centímetros por 55 de tecido estampado, 5 centímetros por 55 do tecidinho xadrez e 2 faixas para fazer o acabamento aqui do lado, que eu vou cortar um pouquinho maior do que ele para fazer o acabamento, mas esse acabamento a gente vai fazer primeiro. Como essas faixas já estavam prontas, cortadas, eu só coloquei aqui a olho para ver, mas como tem 40, corto uma faixa de 45 no máximo, tá bom? E aí, para fazer a parte de cima do batimão, os dois tecidos, 18 por 18, quadrado, 18 por 18, a manta sempre um pouco maior que o tecido, porque a gente vai fazer uma brincadeira aqui ainda, arredondar essa manta, e se aninha para o acabamento, tá bom? Nós também vamos fazer uma tirinha aqui para amarrar, que esse batimão vai ser amarrado, você pode prender em qualquer lugar, não vai ser de botão. Então agora nós vamos colocar o acabamento lateral do tecido, que eu vou fazer com essa faixinha de 5 centímetros, ó. Ela tá maior porque eu já tinha essas faixinhas cortadas. Então, direito do tecido no avesso do tecido, certo? Vamos fazer uma costurinha. Essa aqui pode ser uma costurinha mais larga. Pode fazer uma costurinha de 1 centímetro, um pezinho mais largo. Eu vou pôr o meu guia aqui e vou deixar ela um pouquinho mais larga. Retrocesso no começo e no final. Alinha bem tecido com tecido e segue pelo guia fio se quiser. Quem tem a máquina doméstica consegue fazer tranquilamente 1 centímetro de margem. A reta não faz. Não tem o pezinho, né? Não que ela não faz.
costurinha de 1 centímetro. Vou cortar aqui esse excesso sem me preocupar muito com a medida. Eu vou por uma linha aqui do xadrezinho, porque depois a gente acerta, ó. Ainda tem uma sobrinha aqui. Dobro. Bem dobradinho aqui pra frente, acerta bem, vinca com a mão, vai no ferro. Encosta borda com borda, olha, bordinha do tecido estampado na bordinha da sacaria, encosta aqui e dobra novamente, cobrindo essa costurinha, e você tem um debrum, tá bom? Só toma cuidado para não ter muita sobra de tecido aqui, porque fica feio. Fica a sombra. O legal é fazer isso no ferro de passar. Tá aqui, dobrei tudo no ferro de passar e cobri a costura sem passar muito, tá, gente? Cobre uma pontinha da costura só e vou bater uma costura de acabamento aqui. Aqui dá para seguir aquela dica da borda do tecido na fenda do calcador, só que dessa vez ela fica na fenda do lado esquerdo, porque o meu tecido, o excesso tá pro lado direito. Tá aqui os dois ladinhos com acabamento. Agora a gente vai lá na bainha. Então nós vamos repetir o processo do pano de copa. Faixinha de 5 centímetros, dobrada ao meio. Vou costurar aqui na borda da minha faixinha de 10 centímetros, observando a direção do desenho. Costurinha de pezinho de máquina, retrocesso no começo e no final. Tá aqui, costurei. Agora eu vou marcar o meio, o avesso, já marquei aqui o meio. Então, frente do tecido com o avesso do pano de copa. Esse eu vou alinhar, porque essa parte da orelha vai ficar na parte de cima do batimão. Então, esse eu vou fazer alinhadinho. Borda com borda. Prende. Costurinha de pezinho de máquina. Sempre presta atenção se o tecido tá alinhado, tá? Agora vai tudo no ferro de passar. Eu não vou me prender explicando essa parte do acabamento, porque já tem tudo certinho lá no vídeo do pano de copa. Então, quem tiver dúvida nesse acabamento aqui do barrado, o vídeo do pano de copa mostra em detalhes todas as dobrinhas que eu fiz, tudo certinho, tá? Mas olha, tá aqui tudo preso, linha branca atrás, e o único tecido que tá aparecendo aqui é esse debrum lateral.
tá? Ó. Agora a gente reserva essa parte e vai para a parte do pendurador. Tecidinho 18 por 18, nós vamos prender na manta e depois a gente vai fazer um risco para costurar. Costurinha de segurança bem na borda. Essa aqui é a manta R2, tá? Ela tem resina dos dois lados. É a Poly 100 R2, essa manta. Então, eu prendi tudo. Se vocês observarem aqui no meio, olha, eu fiz uma emenda para aproveitar os retalhos, porque é uma peça que não vai ser tão exigida, então não tem problema eu ter emenda. Dependendo da peça, você pode aproveitar os seus retalhos. Só não dá para fazer numa peça muito grande, que precisa de muita estrutura. Porque aí corre o risco de uma peça que você vai pôr peso, corre o risco de esgarçar e começar a romper essas costuras aqui e perder a estabilidade da peça. Tá bom? Mas aqui não tem problema. E agora a gente vai riscar aqui a medida aqui na manta, a medida de 16 por 16 o quadradinho. Então, olha, eu prendi com uma costurinha de segurança, porque eu preciso desse tecidinho bem estabilizado, bem esticadinho, mesmo ele já tendo sido passado, mas ele dá uma soltadinha. Então, eu quero ele bem preso. E aí eu centralizei aqui no meio uma marcação de 16 por 16, que ela tá pra dentro da costurinha de segurança que eu fiz. E nos cantos eu marquei 4 centímetros. 4 daqui pra cá, 4 daqui pra cá. Nos 4 cantos. Olha, tá meio rabiscado, porque eu tava tentando centralizar, mas eu fiz um risco com a caneta verde. Então, olha, 4 e daqui pra cá 4. E aí você pega um objeto redondo, que uma latinha de biscoito que eu ganhei, eu uso para guardar meus elásticos de máscara já cortadinho e amarrado, facilita. E você vai riscar aqui com um lápis gigante, muito útil. Você vai fazer a curvinha da marcação de 4 até a outra marcação de 4. A latinha do leite condensado não dá, porque ela não alcança os 4 centímetros, a não ser que você diminua para 3 centímetros. Mas nessa marcação de 4, a latinha não vai. E você fica com ele arredondado, certo? Agora vai colocar aqui o tecido de forro e vamos costurar exatamente em cima dessa marcação, deixando uma abertura para desvirar. Olha aqui, ó, frente com frente. Vou prender. E vou costurar aqui a volta toda. Pode ver que meu alfinete não chega perto do risco, tá? Então, deixa uma aberturinha, olha, eu vou deixar de uma marca a outra, eu vou deixar aberto. Bem devagar na curvinha, pra não formar bico, não ficar torto. Com calma. Cheguei na outra marcação,
dou um retrocesso e paro. Tá aqui e tá aqui. Agora eu vou cortar a meio centímetro de distância dessa costura. Quem tiver a tesoura de picotar, corta com ela. Quem não tiver, vai cortar com a tesoura normal e depois dá pique. Não corta esse pedacinho, deixa ele grande por enquanto. Olha, eu deixei esse biquinho aqui por enquanto, porque é onde eu vou fazer a marca, ó. Eu dobro aqui e já faço a marca de acabamento que eu vou precisar. E eu vou tirar esse excesso de manta aqui. Então, todo esse excesso de manta da borda eu vou tirar. Ó, cortei, deixei aqui o pedacinho que eu vou dobrar e vou dobrar esse também, que é a parte de acabamento. Só refilar mais um pedacinho aqui dessa manta. Dá uma olhada se não cortou nenhum pedacinho da costura, sempre dá uma olhadinha e dá uns piquezinhos nas curvas. Também com cuidado para não cortar a costura. Agora nós vamos desvirar a peça. Por aqui, lá na parte mais distante, puxa a pontinha, vai girando a sua peça e vai empurrando, tá? Não empurra sempre do mesmo lado não, porque você corre o risco de abrir sua costura. Acerta bem e vamos pro ferro. Ó, aqui eu já tenho a marcação da dobra e a marcação da manta, então só alinhar no ferro. Quem é da colinha, passa uma colinha aqui. Quem é da costurinha à mão, bota uns pontinhos invisível. Vou colocar uma colinha. Pouquinha cola, tá? Coladinho. Então, eu fiz aqui uma marcação de meio no lado direito da peça, tá? Com o desenho virado para cima. Eu não me importei com a parte de trás se o desenho tá virado, porque é uma peça muito pequena, que ela tá com 16 por 16. É muito pequena para eu fazer emenda e tudo mais. Eu achei um trabalho desnecessário. Mas quem quiser fazer, pode fazer. Então, você pensa que quando você virar a sua peça, a parte arredondada vai ficar para baixo e o desenho tem que ficar virado aqui para essa parte reta, certo? Agora a gente vai aqui no pano. Dobra o seu pano ao meio. Alinha muito bem aqui as suas bordas, prende se você achar necessário e marca esse meio. Eu vou marcar lá por dentro. Essa caneta que apaga com ferro. Ó, marquei o meio. Tá certinho aqui o meio. Eu vou pegar uma das pontas e vou alinhar aqui na borda. Vou marcar o outro meio. Marco com a minha caneta também. Certo? Tem um risco aqui e um risco aqui. Eu vou fazer uma costurinha. Olha, lembra que aqui eu tô na orelha do tecido,
Então eu não tenho bainha, não tenho nenhum acabamento, tenho só o acabamento do próprio tecido, que vai ficar escondido ali. Eu vou alinhar todas as bordas, ó, alinhei essa e alinho aqui também essa orelha. Eu vou passar uma costura em cima dessa marcação aqui do meio, só aqui onde tem a orelha. Eu gosto de fazer desse jeito. Cada um, quem quiser preguear, quem quiser franzir, sinta-se à vontade. Marquei, costurei com retrocesso. Tá aqui. Costurado meu pano, só a bordinha, ó. Costurei só em cima. Tecido virado direito para cima, eu vou encontrar essa marcação de meio com a costura. Olha, o meio com a costura. Vou segurar aqui. Deixa sempre bem alinhadinho, bem retinho, porque isso é capricho. Tá aqui, ó, alinhadinho aqui, alinhadinho aqui. Ainda não dá para esconder ele aqui, tá sobrando muito tecido. Você vem com a sua bordinha de debrum dobrando por cima da sua costura. Você vai, a costura tá aqui. E eu vou passar o meu debrum dessa costura. Ficou aqui mais curto, a dobra. Alinhado, ó. Tô sempre alinhando tudo. Tá retinho aqui, tá alinhadinho aqui, eu tô com uma sobra aqui. Volto com esse debrum, saindo só a bordinha de novo dessa dobra. Só a bordinha passou desta primeira dobrinha, que é a menor. Aqui ela cobre um pouquinho. Vamos fazer do outro lado. Esse debrum vai passar em cima da costurinha do meio. Então ele vai além da costura. A costura tá aqui e o debrum vai passar, o limite dele vai estar aqui na costura. Depois ele volta e a borda dele vai pegar aqui nessa dobrinha menor, não na grande, na menor. Ele volta pra lá. Vai transpassar só a dobrinha menor. Eu fico com duas preguinhas laterais. Se você alinhar, deixar tudo retinho e prender, você vê que o seu paninho tá todo retinho, todo certinho. Quer ver? Ele forma essas preguinhas, certo? E nós vamos passar uma costurinha aqui, segurando tudo isso. Pode ser uma costurinha de pezinho de máquina, porque tá na orelha e a orelha é mais larga que o pezinho. Só mantém tudo alinhadinho. Pronto, costurei. Agora minhas preguinhas não soltam mais.
Gente, quem ficar com dúvida dessa preguinha, volta o vídeo, olha de novo, porque ela é muito simples de fazer, tá? E dá certinho nessa medida. Olha, fiz uma marcaçãozinha de meio. A parte que vai pra frente é a que fica em pezinha. A linha aqui no meio. Ó, eu fiz uma marcação de meio. Fiz uma marcação de meio e coloquei a preguinha central também presa nela. Essa é a parte que vai ficar para trás. Então eu alfinetei aqui, fazendo uma leve curvinha aqui para seguir o desenho. Senão eu vou ter que prender ele muito aqui para cima e eu não quero isso. Vou dobrar e vou costurar pela frente. Pela frente pegando a parte de trás. E vou costurar colocando a minha cianinha lá dentro. Eu quero colocar a cianinha. Quem não quiser, é só fazer a costurinha, tá, gente? Eu gosto de inventar moda. Então, minha cianinha vai sair daqui e eu vou prendendo as pontinhas dela lá pra dentro, porque eu quero que ela apareça um pouquinho, pra combinar com o outro pano. Onde foi para... Presta atenção se você tá pegando na parte de trás, retrocesso no começo e no final. Minha querida. Bem devagar. Procura deixar a cianinha sempre alinhadinha, com a mesma altura nas ondinhas. A gente já corta o excesso e coloca ela lá pra dentro pra puxar só o que a gente vai usar. O agulhão ajuda bastante nessa hora, tá, gente? Essa ferramenta aqui é sensacional para você ter perto da máquina de costura. Para fazer bainha, para segurar a preguinha, ela é sensacional. Tá aqui, costuradinho, bateu a costura aqui atrás, aqui embaixo faltou um pedacinho, mas costurou. Eu não vou me preocupar com ele agora, mas o ideal é que ele tivesse preso na mesma proporção. Mas é isso, tentativa e erro. Olha, terminei aqui e eu vou colocar uma alça para amarrar. Poderia ter colocado essa alça antes, mas eu também preferi colocar desse jeito. Alcinha de 6 centímetros por 40. Tá um pouco grande, mas vai depender muito do uso de cada pessoa, então é melhor que sobre do que faltar.
Fiz uma dobrinha de 1 centímetro em cada extremidade e dobrei como viesse. Meio, a borda ao meio, a borda ao meio. Vou dobrar e fazer 2 costurinhas laterais. Ele já fica assim, com o acabamento na ponta. E aí a gente já prende e encerra. Você vai fazer uma costurinha aqui nessa ponta e a costurinha em volta. Com cuidado, com calma, porque esse é um pedacinho que costuma embolar. Mas tenha paciência. Não precisa ser pezinho de máquina, pode ser uma costura mais estreita. Retrocesso nessa ponta. Agulha abaixada, vira e faz aquele encaixe na fenda do pezinho da máquina. Já mostrei lá no vídeo do pano de copa. Então, quem tiver dúvida, volta no vídeo do pano de copa que tá. Paro, viro, retrocesso. Mesma coisa. Deixa encaixadinho na fenda do pezinho. Retrocesso e continua. Já sei onde está o meio aqui, tá marcadinho. Vou envolver os 2 lados e fazer costurinha de pezinho de máquina. Só em cima da alça, tá, gente? Não precisa ser mais que isso. Vai e volta. Olha. Tá preso aqui, tá preso aqui. Quando eu amarrar, ela vai ficar pra cá. Então não vai aparecer costura. Só amarrar onde eu quiser ou deixo amarradinho e penduro com um lacinho. Assim. Ok? É isso aqui.